Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje é quinta-feira e a gente vai conversar sobre a laser terapia na odontopediatria. Você já conhece como o laser pode ser utilizado quando a gente fala da saúde bucal? Se você não conhece ou se você quer saber mais informações sobre como é e pode ser utilizado em crianças, fica com a gente que o programa está recheado de informação e a gente vai trazer muito conhecimento sobre saúde para você. Lembra também que nós estamos ao vivo através do Instagram, do YouTube e do Canal 10 e você sempre consegue nos acompanhar, tá bom? Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, já esteve em outros momentos também, a Cecília Isabelle, odontopediatra. Seja bem-vinda, tia Ceci. Muito bom dia, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje vamos falar de inovação na odontopediatria maçaroense, que é a laser terapia, que ela é bastante usada. Eu costumo muito dizer lá no consultório que a luz mágica da tia Ceci, porque ela serve para várias coisas. E a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Lembrando que eu sou habilitada pelo Hospital Albert Einstein e foi uma inovação muito grande que eu trouxe para todas as crianças, tanto crianças atípicas, crianças típicas, porque é uma luz terapêutica que não precisa de estímulos, não precisa de textura e é totalmente indolor. Serve também para fazer terapias pós-extrações dentárias e a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Vai ser um prazer ter você aqui, mamãe, papai, para saber sobre essa informação. Com certeza. Para a gente começar, o que é a laser terapia para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar? Para quem nunca ouviu falar, doutora, o que é a laser terapia? A laser terapia nada mais era do que uma terapia fotodinâmica com a luz. Como assim, doutora? A gente vai fazer mágica através da luz. A gente, falando de forma mais científica, vamos dar energia para a célula para melhorar processos de cicatrização. E não só de cicatrização, mas também de analgesia, ou seja, algo que está doendo, a gente vai lá e tira a dor através de uma luz. Sim, gente, isso é possível. Inclusive, está sendo muito usado no consultório. Hoje em dia, eu digo que eu sou dependente da minha laser terapia, principalmente por trabalhar bastante com crianças atípicas, crianças com autismo, que muitas crianças com autismo, segundo a DSM-5, tem lá no critério B, que elas têm muita hipersensibilidade. E quando a gente fala de hipersensibilidade, a gente também está falando de hipersensibilidade sensorial. É na hora de ouvir, na hora de sentir gosto, textura. Então o laser, ele vai ser muito bom porque ele não tem textura, ele não tem gosto e ele não emite sons. Então será maravilhoso, principalmente para esse público. Lembrando que também pode ser usado em bebês, pode ser usado em adultos, só que não é uma área que eu trabalho, por isso que eu estou levando mais para a área da odontopediatria, que é uma tecnologia para cá que estava precisando bastante. Com certeza. E aí a gente fala sobre essa questão da analgesia, como você falou, e também da cicatrização. Então, quando é que ela vai ser indicada? Em muitos casos, inclusive até em extração simples, até para quadros virais, como por exemplo, agora em abril para maio, a gente teve um surto muito grande de doença mão, pé e boca. Foi um surto que saiu em todos os portais de notícia, dizendo que estava tendo esse surto para proteger a criança e a criança ela ficava impossibilitada de beber água, de comer as comidas diárias que elas estavam comendo. Então, o laser, ele veio para melhorar esse processo de cicatrização. Ele antecipou no organismo uma coisa que já ia acontecer, que seria a cicatrização das lesões. Deu mais conforto para aquela criança, deu mais conforto para o bem-estar, ou seja, melhorou a experiência daquela criança, sabe?
É esse o nosso objetivo quando a gente está falando de odontopediatria. Trazer qualidade de vida, melhorar o bem-estar, melhorar o conforto. E é isso que o laser ele vem fazendo. Você falou, por exemplo, da mão, pé e boca. Isso. Mas outros casos, como um dente que precisou ser extraído ou um dente que está crescendo e está machucando, nesses casos também vai poder ser utilizado? Em todos os casos, justamente. Vamos supor que tem um dente nascendo por trás do outro, que a gente chama de retenção prolongada. E a criança ela precisa ser submetida a um procedimento cirúrgico simples. Convencionalmente, a gente anestesia e faz a extração do dente. Só que com a laser terapia, a criança ela mal vai sentir a punção da agulha. Ou seja, mais uma vez o laser entrando para dar conforto. Outra situação também, se a sua criança caiu ou bateu a cabeça na porta, que acontece muito, da criança bater o dente na porta, assim, e aconteceu um trauma dentário. Vários cortes na boca da criança. Imagina esse cenário. Vamos imaginar isso com seu filho acontecendo. Deus me livre, mas imagina que isso ia acontecer, né? Então tem um laser que vai ajudar bastante nessa situação. Que a gente vai emitir algumas luzes, infravermelho ou vermelho, que vai ajudar na reparação daquele tecido. E fazendo isso, vai melhorar bastante a experiência daquela criança e vai fazer com que aquela criança não sofra por muito tempo. Porque para a cicatrização normal, levaria mais dias. E o laser não, o laser vai diminuir essa quantidade de dias. Lembrando que não existe um protocolo. Doutora, hoje ele vai ficar bom? Não tem como dizer, porque depende do organismo de cada criança. Mas ele geralmente tem um efeito analgésico mais rápido, questão de horas. Ou então, às vezes em 2 sessões, uma sessão. Tem às vezes que a gente faz uma sessão apenas para alívio e outra sessão para realmente o reparo daquela lesão. Tem alguma restrição, ou melhor, a partir de qual idade as crianças podem aproveitar, usufruir da laser terapia? Gente, o laser até em bebês é usado. Por exemplo, nasceu um bebezinho com anquiloglossia. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nessa frase, ou nessa palavra, anquiloglossia. A famosa língua presa. Nesses casos, a gente precisa, eu faço no consultório a técnica mista, que seria o corte daquele tecido e depois vem e faz o laser. O laser eu posso usar antes para dar o conforto antes da anestesia, a gente usa antes e pode usar depois para cicatrização e para o melhor benefício da amamentação do bebê, ou seja, não tem aquela idade mínima de usar. A gente só tem que se atentar à quantidade que a gente vai colocar de joules, que seria da energia da luz, naquele tecido, que a gente, na criança, no bebê, que serão proporções diferentes. Mas é super seguro, a tecnologia que veio para somar, que veio para inovar e veio para trazer conforto, tanto para bebês, quanto para crianças típicas ou atípicas, e vem sendo uma escolha número 1 de todos os pais. Com toda certeza. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho sobre a laser terapia. Já estamos de volta. Nesta quinta-feira a gente está conversando sobre a laser terapia dentro da odontopediatria. E a tia Ceci, odontopediatra, está aqui ao meu lado tirando muitas dúvidas. Eu queria que a gente começasse esse bloco falando um pouquinho sobre como é que é feito toda a consulta quando a criança precisa chegar até você. E também tem indicação para laser terapia. Como é que vai ser esse manejo para que tudo possa acontecer da melhor forma? Ótima pergunta. Quando a gente fala em acontecer da melhor forma, a gente tem que pensar no conforto daquela criança que está chegando. Primeiramente, a gente vai ver se essa criança tem algum diagnóstico, se é uma criança atípica, se é uma criança atípica, ou se é um bebê. E a partir daí, a gente faz a laser terapia. Quais as indicações, doutora? As indicações é traumas dentários, freios linguais, ulcerações traumáticas, que são a famosa afta. Tem criança que fica mordendo a língua, até mesmo por uma forma de estereotipia, sabe? Fica mordendo e fica com muita úlcera. Que, nesses casos, a gente vai começar a irradiar luz para cicatrização daquele local.
Então, o manejo é feito dessa forma, a gente vê o perfil da criança e trabalha de acordo com a indicação. E quando a gente vai falar da aceitação, as crianças ficam com medo? Como é que é quando chega no consultório? Por ser um equipamento que não tem textura, não tem som, não emite barulho, então melhora bastante a experiência do seu pequeno no consultório, que ele é maravilhoso, justamente por isso, justamente por ser essa inovação, por ter um efeito terapêutico através da luz, ele vai melhorar a experiência do seu filho no dentista. Imagina, o seu filho chegar no dentista e não precisar de gosto ruim na boca, não precisar usar nada que corte. Então, o laser, ele veio justamente para isso, para melhorar. A gente vai fazer uma terapia fotodinâmica. Em alguns casos, é necessário a gente trabalhar até com pirulito de azul de metileno, que ele já vai fazendo a desinfecção do local. E a criança já gosta, né, do pirulito, que é uma coisa assim, atrativa. Aí, no canto fica todo azul, que faz a desinfecção, e fazendo aquela desinfecção, a gente vai trabalhar com laser naquele canto. E trabalhando com laser, as crianças elas têm uma boa aceitação. Tem se mostrado bem aceitado mesmo, para todas as crianças típicas e crianças atípicas também, e para bebês. Peraí, explica mais pra gente sobre essa questão do pirulito. Ele é dado como brinquedo, como uma forma de reforço, mas também tem os benefícios de desinfectar? Assim, o pirulito, ele não é exatamente um reforço positivo, mas ele vem para desinfeccionar e para também deixar mais atrativo para a criança aceitar, porque a primeira pergunta dela, como é o manejo, como é que faz para a criança ir? Então tem essa questão do pirulito que ele é manipulado, que já tem esse efeito de desinfecção, sabe? A gente já começa desinfeccionando com o pirulito, a criança lá, normal com o pirulito, e a gente vai depois com a luz. E são etapas que precisam ser seguidas de acordo com protocolos. Mas lembrando que um protocolo que eu usei para Sara pode ser o protocolo que eu não vou usar para João, porque vai depender muito do estágio da lesão, vai depender muito de qual objetivo e vai depender do que a gente vai querer. O que a gente quer com laser? A gente vai querer que reduza a dor? A gente vai querer um reparo após um trauma dentário? O que a gente vai querer? Será que é por causa de gengivite? Porque em muitos casos, principalmente em crianças atípicas que têm muita hipersensibilidade, na hora de escovar os dentes, nesses casos, a criança acaba adquirindo a gengivite, que seria uma inflamação na gengiva. Então, o laser, ele também vai ser um complemento. A raspagem, claro, é importante, mas também o laser, ele vai ser um complemento para agir nessa gengiva, para essa inflamação na gengiva, esse edema que ficou na gengiva, que é muito comum em crianças que têm PC, em crianças que têm autismo, em criança com DI, em criança que não tem tanta habilidade na hora de fazer a escovação. Por isso que é tão importante reforçar também, a gente já vai voltar para um princípio básico, que seria a escovação em casa. Eu sei, gente, que é difícil, mas é muito mais difícil a criança passar por procedimentos mais invasivos. Quando a gente fala da escovação em casa, é importante lembrar que a criança precisa de ajuda do profissional, do pai, Sim. desculpa. Do pai também até que idade? Até mais ou menos eu dou uma analogia, uma pergunta muito interessante, que eu vou dar analogia com tênis. Vamos lá, o seu filho, ele já sabe amarrar o tênis? Então, se ele já sabe amarrar o tênis, significa que ele já pode escovar o dente sozinho. Mas o meu filho não sabe ainda amarrar o tênis, então não dê sopa para ele escovar o dente sozinho, porque ele não vai saber. Ele não tem os movimentos motores finos para fazer a escovação, entende? Então, é importante os pais acompanhar. É muito importante esse acompanhamento dos pais durante a escovação, principalmente a noturna. Lembrando que muitas vezes eu posso chegar e dizer, vamos fazer a técnica da modelagem, pegar um brinquedo de apego, um brinquedo que ele goste e usar para escovar o dente. Gente, isso pode servir? Pode, mas também quando a gente está falando em crianças atípicas, pode não servir, porque não é tão fácil assim. A gente tem que trabalhar com aproximações sucessivas, a gente tem que ver se a criança ela é mais visual, porque se a criança for mais visual, o PECs, que são figuras, imagens ilustrativas, pode ajudar mais do que você fazer a técnica da modelagem.
depende de cada perfil comportamental da criança. E voltando para a laser terapia, ela vai ser indicada nesses casos em que a gente está muito inflamada. Porque sim, acontece e é muito prevalente, principalmente em crianças que já estão naquela fase de troca dentária, da dentição mista, lá por os seus 7 anos, 6 anos. E quando tem o primeiro molar nascendo lá atrás, que é um dente que para ele nascer, não precisa nenhum cair, que nasce geralmente com essa idade, marcando a fase de dentição mista. O laser ele também vai ser usado, porque nessa fase inflama bastante. E as mães às vezes pensam até que é um dente de leite, sendo que não é dente de leite, sabe? Então a gente tem que ter cuidado até com isso. Quando a gente vai falar sobre esses efeitos positivos e até o tempo que vai acontecer, 1 ou 2 sessões, vai depender de como é que vai ser o tratamento mesmo? Exatamente, tudo vai depender de como vai ser. Geralmente uma sessão resolve, geralmente 2 sessões resolve, geralmente é só para alívio de dor, sabe? Que no caso, no laser, eu tô falando aqui do laser de baixa potência, existem vários tipos de laser. O que eu trouxe para cá foi o laser de baixa potência, que ele tem a luz infravermelha e a luz vermelha. A vermelha, ela vai servir para reparo. A infravermelha é quando a criança já está com muita dor, com a boca ressecada aqui do lado, que a gente chama de quelite. Quando está bem ressecada, a gente vai lá, usa também para dar um efeito analgésico, sabe? Porque o que a gente passaria normalmente seria uma pomada, seria, vamos fazer uma desinfecção aqui, só que aí vamos lá, a pomada tem gosto, a desinfecção tem gosto, mas a luz não. A luz à distância, ela pode fazer um efeito terapêutico. Olha que incrível, gente. Olha uma coisa inovadora que a gente trouxe para cá. Um efeito através da luz. Por isso que eu digo muito, é a luz mágica da tia Ceci. Então, a criança, muitas vezes, na hora, não precisa ser sentada na cadeira. Até porque sentar no mocho é a última coisa quando a gente está lidando com crianças atípicas. Eu estou levando mais para a parte de crianças atípicas porque é meu público. Mas, às vezes, longe da cadeira mesmo, a gente consegue fazer a criança em pé. Aí a criança já acabou, tia, sim, já acabou, é só uma luz. Não tem dor, gente, é totalmente indolor. É totalmente confortável, porque quando falamos em criança, também falamos em conforto. Qual a experiência que você quer dar para o seu filho? Com certeza, é importante a gente falar sobre isso, porque tudo vai se adaptando, como você disse. Isso. Pode ser sentado, até já vi stories de você no chão com a criança. Isso. Então, tudo isso vai depender também do que a criança, como é que a criança vai estar ali naquele momento. Exatamente, se a criança vai estar regulada, se vai estar desregulada. E o consultório em si, ele tem diversos estímulos. Ele tem estímulos sonoros, eles têm estímulos olfativos, estímulos visuais. Então, para uma criança é tudo mais exacerbado. Às vezes, quando tem hipersensibilidade, que é em torno de 80% das crianças com TEA, elas estão em hipersensibilidade. Então, chegando no consultório, o fato de chegar já pode desregular a criança. E também a gente já tem ali quebra da rotina, que não é tão comum a criança ir ao dentista como elas vão para as terapias, né? Sim. Que aqui todo dia você vê, né? Criança vindo para as terapias, né? Mas não. No dentista não é uma coisa que acontece toda semana, todo dia, 40 horas semanais, 30 horas semanais. Não é bem assim. Então a gente já tem uma quebra de rotina. E quebra de rotina já atrapalha na questão da rigidez da criança, sabe? Com certeza. Então, e aí tem toda essa preparação para que a criança se sinta à vontade. Exatamente. Trabalhar a previsibilidade também. Previsibilidade pode ser feita, passar de frente à clínica, mostrar imagens de profissional, mostrar vídeos de profissional, sabe? De preferência profissional que ele vá, você mostre, falar positivamente. Histórias sociais, sabe? São muito bem-vindas. Mostrar a luz mágica, você vai usar isso aqui hoje, sabe? Então, seriam coisas que a gente vai adaptando de acordo com o perfil comportamental de cada criança. E lembrando, eu posso atender 10 crianças por dia. Cada uma carrega uma história diferente. Cada uma tem um tipo de hipersensibilidade diferente. Tem outras que não têm nenhuma hipersensibilidade, mas mesmo assim carregam medo, carregam ansiedade, carregam alguma história. Porque a coisa social, às vezes o medo vem até dos pais. O medo vem dos pais, às vezes, por ter tido trauma na infância e também por o dentista ter sido, às vezes, usado como ameaça
Meu Deus, se você não se comportar, você vai ao dentista. Já aconteceu de usarem essa frase. Eu acho que quem é mais antigo já com certeza ouviu essa frase. Então, a gente tá aqui para quebrar paradigmas. Com certeza, para atender da melhor forma possível as crianças. Sim. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem verdade ou mito. Não sai daí. Já estamos de volta e a gente já está ao vivo faz um tempinho e agora a gente vai de verdade ou mito. Mas antes, lembra que você consegue nos acompanhar através do Instagram, do YouTube do Canal 10 e sempre compartilhar o programa por lá, tá certo? Nossa rede social tá passando aqui embaixo e você consegue mais informações. Agora sim, vamos de verdade ou mito. Vamos soltar a vinheta? Cecília, explica pra gente se é verdade ou mito, ou se depende também, a gente recapitulando um pouquinho do que a gente viu no programa hoje. Vamos lá. A laser terapia vai ajudar na cicatrização? Perfeito. Vai ajudar uma boa aliada devido à luz ser uma luz terapêutica. Ela vai ajudar na cicatrização pós-trauma, na cicatrização pós-exodontias, seja grandes exodontias ou exodontia pequena. Ela sempre será uma boa aliada para cicatrização. Falou em cicatrização, falou em laser terapia, melhor experiência para o seu filho. A laser terapia não vai doer? Exatamente, super verdade. Gente, não dói, porque a distância não tem nada de dor. E inclusive é uma palavra que eu vou dizer para os pais evitarem dizer para a criança, que a criança ela nunca entende, não vai doer. Dor, sangue, agulha. Evitar dizer essas palavras antes de levar a criança ao consultório, porque a criança nunca vai entender o não, sabe? Até mesmo tem profissional que diz, não dói, não dói, não dói. Eu evito dizer, eu digo assim, vai ser mágica que a gente vai fazer aqui, sabe? Eu tenho uma missão pra você, isso aqui vai ser mágica, sabe? Mudar a palavra doer. E não tem dor. Vamos tirar essas palavras negativas pra criança nem ficar pensando aqui, nela. Como a gente tá falando por aqui, a gente pode falar o doer, que não vai, o laser não vai doer nada. Mas para criança a gente não pode dizer isso. A gente tem que dizer que vai ser mágico. Tirar a palavra dor. Vamos tirar essas palavras ruins. A laser terapia pode substituir a anestesia? Em alguns casos, ela vai ajudar. Alguns casos não, em todos os casos ela vai ajudar porque ela vai dar analgesia, sabe? Só que substituir 100% não. Não vai substituir, que a gente ainda precisa infiltrar um pouco. Só que aí a criança ela não vai sentir o anestésico entrando por causa da analgesia. Então, o medo da anestesia lá no consultório, não. Porque a criança não vai nem sentir devido à energia que a gente emitiu. Perfeito. E a laser terapia pode substituir remédios em alguns casos? Em alguns casos, sim, por antecipar a cicatrização, por melhorar a inflamação, ela pode substituir, sim, alguns remédios. Porém, depende. A gente tem que ver que cada caso é individual. Em questão de doença mão, pé e boca, por exemplo, eu, além de fazer a laser terapia, em alguns casos eu ia e passava pomada também, que eu vi que precisava da pomada. A de Muki Kids, por exemplo, para a criança usar, para melhorar o conforto. Eu dizia ainda as mesmas orientações, evitar alimentos ácidos, uma série de fatores que a gente tem que ter o cuidado. Porém, sim, em alguns casos, substitui a medicação. E quando a gente fala nesses casos, uma criança está com uma feridinha na boca, acabou de acontecer, mas também tem aquelas feridas que já estão há muito tempo, que a mãe ou o pai não conseguiu enxergar, às vezes porque a criança está desregulada quando chega perto da boca mesmo. Sim. Nesses dois casos, é possível procurar você para fazer um protocolo, para ajudar? Exatamente. Vamos trabalhar com um protocolo. Se a criança chegar com dor, a gente vai usar um protocolo. Se for para reparação da cicatrização, a gente usa outro protocolo. Tudo é muito individual e depende de cada criança, depende de cada tamanho da lesão, depende do perfil comportamental também e de como a criança esteja. E ver também se é uma ferida, se é viral, ver quanto tempo está lá, quantos dias está lá. Tudo isso vai depender para a gente montar um protocolo individualizado para a sua criança e garantir mais qualidade de vida e conforto. E como é que as pessoas podem chegar até você e conversar mais, tirar mais dúvidas sobre a laser terapia? No meu Instagram, que doutora Cecília Isabelle, vou estar lá, sempre receptiva,
para vocês. Com certeza, tá passando aqui embaixo. Sim. E através do Instagram você consegue mais informações sobre atendimento, sobre os serviços também que você trabalha. Sim. E muito mais. Eu quero agradecer a sua participação. É muito bom te receber aqui e falar de forma muito lúdica e simples sobre temas tão importantes para a saúde dos nossos pequenos. Exatamente, é isso que a criança precisa, de conforto e qualidade de vida. E foi um prazer estar aqui nesse programa, mais uma vez, sempre muito bem recebida. E eu quero deixar uma frase para vocês. Lembrem-se, apesar de toda a tecnologia que a gente traz, a prevenção é sempre o melhor caminho. O básico é sempre o melhor caminho. E o básico bem feito, vamos lembrar da escovação, Sim, né? Com certeza. Se a gente fala do básico, a gente precisa lembrar da escovação e do fio dental. Exatamente. Não pode faltar nunca na rotina da sua criança. Já começa a implementar hoje. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente fala sobre saúde, mas sobre outros temas. Não sai daí. Já estamos de volta e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Mounjaro e a Ozempic, que são injeções, remédios que são utilizados para pessoas que têm quadros de diabetes, que têm quadros também de obesidade. E muitas vezes estava sendo utilizado por pessoas sem receita médica, sem prontuário médico. A gente vai conferir agora algumas mudanças que aconteceram quando a gente fala dessas duas medicações com a Vanderlânia Cavalcante. A partir de agora, quem quiser comprar medicamentos como Ozempic e Mounjaro vai precisar apresentar a receita médica em duas vias. Uma delas ficará retida na farmácia. A nova regra da Anvisa já está em vigor e tem como objetivo aumentar o controle sobre o uso desses medicamentos. Quem conversa sobre esse assunto comigo agora é Felipe Almeida, farmacêutico, que traz as informações e já explica para a gente, Felipe, para que funciona essa retenção e para que ela serve, na verdade. Essa retenção, ela vem com o intuito de controlar o consumo errado, podemos dizer assim, da medicação. Quando a medicação surgiu, a gente teve uma procura automática, certo? Uma automedicação exacerbada, tá certo? Então, essa retenção é um mecanismo da Anvisa por controle, certo? E evitar efeitos colaterais ou malefícios à saúde do paciente que está usando a medicação sem o conhecimento necessário. Como é que fica agora para esses pacientes o atendimento na farmácia? Porque muita gente acaba não entendendo o que é que muda na rotina das farmácias. Para o paciente que faz o tratamento com acompanhamento médico, né, com todo o respaldo, não vai ter diferença nenhuma, certo? Essa barreira na venda, ela está naquela pessoa que ia procurar por espontânea vontade. Um amigo falou, ficou vendo na internet, viu nas redes sociais, então chegou na farmácia, procurou, comprou e levou, certo? Então, é uma medicação que ela foi desenvolvida, tem todo o investimento para um benefício, só que às vezes esse consumo errado, certo? Essa automedicação traz outro malefício para a saúde, né? Traz um outro problema que o governo lá na frente teria que arcar. Então, ele já faz essa restrição, faz essa retenção, bota uma dificuldade a mais na compra para tentar diminuir esses problemas futuros. Começou no último dia 23, no caso, segunda-feira, 23 de junho, essas mudanças. Como era antes dessas mudanças acontecerem? Toda mudança que a Anvisa faz na dispensação da medicação, ela avisa com antecedência, certo? Para que a gente vá se adaptando. Então, o que é que muda a partir de segunda-feira? O paciente que fez a sua consulta, foi prescrito uma dessas medicações, ele vai vir com a sua receita, como todo médico faz a prescrição do tratamento, seja para qual for, e ele vai vir na farmácia e vai comprar com essa retenção. Cabe a farmácia saber orientar, os médicos saberem essa diferença, para prescreverem da forma correta, certo? Mas de uma forma mais prática, é exatamente como os antibióticos, como os psicotrópicos. Já eram medicações que tinham a questão da retenção de receita e a gente continua trabalhando normal, porque o médico já sabe desse bloqueio, dessa regra, e ele mesmo já faz a prescrição correta. Então, para o paciente que tem esse cuidado, não vai ter problema nenhum. Muito obrigada, Felipe, sempre com explicações claras para você de casa entender e não acabar passando aí por constrangimentos ou, de repente, voltar para casa sem a sua medicação.
Com certeza, Vanderlane, essa medicação é muito forte, também tem efeitos colaterais, então se você está utilizando sem uma receita médica, sem o acompanhamento médico, é muito arriscado para a sua saúde. Procura um profissional adequado, um profissional que vai conseguir te ajudar durante esse processo aí de perda de peso, tá certo? Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre alimentação e sobre os benefícios que o milho pode trazer pra gente. Eu, sinceramente, amo o milho, sou fã demais. E nesse mês junino a gente tem que aproveitar. Vamos conferir também com a Vanderlânia. É tempo de milho nas festas juninas. Ele é a estrela de várias receitas doces e salgadas. Mas será que o consumo em excesso pode afetar a saúde? Por isso hoje eu estou aqui no centro da cidade de Baraúna, nesse cenário aqui que tem milho, para conversar com ela, Graça Menezes, para esclarecer o que é mito e o que é verdade. Graça, mas para iniciarmos, eu gostaria de saber quais os benefícios do milho para a saúde. O milho não transgênico, ou seja, um milho mais natural, ele é rico em fibras, ele auxilia na saciedade, tem algumas vitaminas e minerais, ele é um macronutriente, ou seja, ele é rico em carboidratos complexos, então ele auxilia muito na saúde. Agora tem que saber como consumir. Já falando em consumo, quem é que não pode consumir o milho, principalmente em excesso? Pessoas com diabetes, pessoas que não têm boa digestão. Por quê? O milho, como ele é rico em fibras, ele precisa mais de um esforço do intestino para ser digerido. Então, o que é que acontece? Vai ficar constipado, vai ficar rotando, vai ter uma má digestão. Então, tem que comer em uma boa quantidade, ou seja, com orientação. E também a pessoa com diabetes não pode estar exagerando nas comidas típicas e também na quantidade de milho, porque tem que ter um controle. A gente chama, nesse controle, contagem de carboidratos. Graça, qual a dica você deixa para as pessoas que vão aproveitar ou já aproveitaram em excesso? O que é que faz agora? Comer milho demais, o que fazer? Tomar uma água com limão para a pessoa que exagerou. Usar enzimas digestivas também que vem em qualquer farmácia para ajudar na digestão. Questão do diabetes tem que controlar. Se já comeu, comer com quantidade, se está a glicemia alterada, tem que maneirar aí, tem que suspender. E se for aproveitar o restante do mês, né, que já tem que consumir com moderação. Muito obrigada, Graça. E você fica com esse cenário aqui do centro da cidade de Baraúna e bem orientado. Afinal, o milho é muito bom, mas às vezes em excesso pode fazer mal à saúde. Com certeza, Vanderlânia, vai depender muito aí de como você está consumindo esse alimento e lembrar que o excesso sempre vai trazer malefícios. A gente tem que comer de forma moderada para usufruir desse alimento que tem tantos benefícios e é tão gostoso nesse mês junino. Eu já fiquei até com vontade de comer um milho cozido. Então, fica essa dica aí para você, para aproveitar o restinho do mês de junho, mas com bastante consciência quando a gente fala de alimentação. O programa Viva Bem tá ficando por aqui. Eu quero agradecer também a você que está com a gente durante essa semana e te lembrar que amanhã às 8h30 a gente vai receber a psicóloga do trânsito, a Lander Lúcia. A gente vai falar sobre responsabilidade e saúde no trânsito. É um tema muito importante que a gente tem que trazer para falar além do psicoteste. Eu sei que dá medo, que a gente fica nervoso, mas sobre a responsabilidade do dia a dia no trânsito. A gente precisa trazer mais consciência e falar sobre isso para evitar e diminuir esses acidentes que tanto acontecem em Mossoró e em várias outras cidades. Acidentes fatais que muitas vezes poderiam não ter acontecido, ser evitados se as pessoas tivessem mais responsabilidade no trânsito. E amanhã a gente vai conversar sobre isso. Um abraço muito grande, até amanhã, sexta-feira, às 8h30 da manhã.